Hoje, em 9 minutos, vamos falar a respeito de uma cultura recente que tem se enraizado nos hábitos dos capixabas, o vinho. E para isso a gente trouxe aqui um especialista, o Enófilo, um grande conhecedor realmente do assunto. Está ligado, inclusive, a eventos já emblemáticos da difusão da cultura do vinho aqui no Espírito Santo, que é o Wanderley Martins, com quem nós vamos conversar agora. Wanderley, a questão é que a cultura do vinho se incorporou ao hábito do capixaba nos últimos anos, né? Aprendeu-se a gostar de vinho. Não é simplesmente passou-se a gostar, não. Aprendeu-se a gostar de vinho. Mas isso também, às vezes, envolve um tipo de conhecimento que, para quem não conhece, sou afetado. Afinal, o cara entendeu o que significa falar de um sabor pontuado por notas de madeiras, que recende a tardes outonais. Como diria Mato Superior, é Flórida. Você em qualquer coisa, você tem sempre, em qualquer atividade que você pratique, o vinho ou esporte, se você tem sempre o chato. E nesse nosso meio é conhecido como enochato. Você logo no começo abriu falando de uma coisa muito importante. O Espírito Santo realmente tem uma importância muito interessante para o Brasil quando a gente fala em vinhos. Ele é, per capita, um dos 3 ou 4 maiores consumidores do Brasil, quando a gente avalia consumo per capita. Tem alguns fatores interessantes? Tem. Um primeiro deles, muitos descendentes de europeus, principalmente italianos, aqui no nosso estado, e que tem o vinho como hábito, como cultura. E isso fez com que, depois da abertura do mercado, depois de uma série de fatores em que o vinho começou a ser inserido, não só no final do ano ou na comemoração do Réveillon, isso começou a fazer parte da cultura das pessoas, e a classe médica também é bem importante nisso, porque eles sabem mais do que ninguém que o vinho é importante para a saúde, quando bebido moderadamente, em doses diárias, sem cometer excessos. Isso tudo está sendo indicado principalmente para quem bebe outras bebidas, e que com o passar do tempo o médico fala, olha, troca aquela cervejinha sua do final de semana por uma taça de vinho, troca o teu uísque ou outra bebida mais que seja um pouco mais prejudicial à saúde pelo vinho. E isso tem dado um resultado muito interessante. Quando a gente fala dos chatos, eles fazem parte. Isso é um deslumbramento também, né? É um deslumbramento até porque esse deslumbramento ele acontece em todos os segmentos. Sim. Tecnologia, a gente não precisa nem falar, né? Lançou um produto tal, da marca tal, todo mundo está atrás. E com vinho é a mesma coisa. Sim. E eu acho que agora começa a se amadurecer. Quando você falou 10 anos, eu te diria um pouquinho mais, 15 talvez, 15 anos, 20 anos estourando, que isso aconteceu no Brasil. Você tinha antigamente um problema muito sério, que era conseguir importar vinhos de qualidade, e por não conseguir, a indústria nacional também tinha se acomodado. Hoje, além de se importar muito, a indústria nacional tem dado saltos assim absurdamente grandes, se você considerar o tempo em que ela está dedicada a fazer vinhos de qualidade. Agora, Wanderley, nós não estamos falando aqui para outros enófilos, né? Sim. Nós estamos falando para os neófitos. O pessoal que está chegando agora às primeiras taças. É verdade que na avaliação você vai considerar 16% de visual, 24% de aroma e 60% de paladar? Essa regra é verdadeira ou é lei? Olha só, isso é uma convenção que se usa para provas internacionais, que são coisas que eu acho que não está aí para o consumidor de uma forma geral ou para as pessoas no dia a dia. Eu acho que pessoas normais. Eu acho que a pessoa tendo uma boa taça e conhecendo um pouco do aroma do vinho, é lógico que o visual denota certas coisas que eu acho que é importante a gente dizer, que a gente passa pelas 3 avaliações que você citou. O primeiro delas é o visual. Pelo visual você sabe se um vinho é novo, se ele é velho. Você sabe, por exemplo, se um vinho branco passou por madeira ou não, pela curva vai denotar. Você vai saber se esse vinho é alcoólico
ou não através das lágrimas da taça. E você também, através, por exemplo, do olfato, você vai perceber esses aromas todos que você colocou aí, até de forma bastante preciosista, que na realidade acontece, é verdade. Tem pessoas que têm esse preciosismo de dizer coisas muito abstratas e delimitadas. E eu te falo que aroma é uma coisa muito interessante, que eu sempre cito isso em degustações em que eu dirijo. As mulheres têm um olfato muito melhor que o homem. A mulher convive com aromas muito mais do que nós. E ela, às vezes, pega coisas que nós homens não pegamos. E o terceiro ponto, que é o paladar. No paladar você vai conhecer aquilo que te agrada. Lógico que, num primeiro momento, vinho não foi feito para ser julgado, foi feito para ser interpretado. É muito comum, principalmente a pessoa que não tem o hábito de beber vinho, ela, por exemplo, pegar um champanhe e virar para você e falar, isso é muito ácido. Tá, mas ele foi feito para ser daquela forma. Isso é uma característica intrínseca do champanhe. Se ele não tiver aquilo, não é champanhe. Muitas vezes isso ocorre muito com o vinho nacional. O cidadão toma, exemplo, um Cabernet Sauvignon chileno, argentino, americano, neozelandês, sul-africano, todos esses países do Novo Mundo que têm um potencial de vinhos fantásticos, e quer julgar um vinho nacional com estes vinhos. Não. O terroir não é o mesmo. A forma de se fazer não é a mesma. As intempéries que cada produtor e cada região passa não é a mesma. E o vinho está ligado extremamente à região, ao solo. Essa palavra que o francês denota como terroir, que é tudo isso. É o clima, é o solo, o declive, a pluviosidade, a planta certa para o lugar correto. É o mais certo. Agora, Wanderlei, você falou a questão do terroir, essa combinação de solo e clima, que define às vezes, o índice de glicose da uva, né? Tudo isso. O nível de acidez. Às vezes, no mesmo terroir, você tem safras diferentes. E muito. E muito, né? Isso não só o terroir é determinante. Não. Se você olhar, os maiores especialistas em terroir do mundo são os franceses. Ponto. Eles conhecem isso como ninguém. Quando você pega uma terra como a Borgonha, onde o cara produz vinho branco apenas com Chardonnay e vinhos tintos apenas com Pinot Noir, imagina que na mesma região pode-se fazer um ícone mundial chamado Romanée Conti, ou pode fazer um Borgonha genérico, um Borgonha tinto genérico de 2 euros, 3 euros. Então, essa é a diferença. Às vezes, um aclive numa região vinícola, como eu há pouco tempo atrás, estava em Portugal, conversando com um dos grandes enólogos portugueses, chamado Paulo Laureano, e ele me mostrando naquela região dele, na Vidigueira, o porquê os vinhos tintos dele tinham tanta mineralidade. É uma região plana, porém, uma das regiões que tem mais pedras em todo o sul de Portugal, em todo o Alentejo. E isso se retrata no vinho dele. Então, tudo que você faz, tudo o que a terra, o clima, o solo, o terroir coloca para você, homem, como eu costumo dizer, né? Você vai pegar aquela uva de excelente qualidade e transformar em vinho. Algumas coisas você consegue mudar com processos, você consegue fazer uma série de coisas. O que você não muda é a característica da região. Isso é muito difícil. Por mais que você queira, eu acho que Champagne é Champagne, Borgonha é Borgonha, Bordeaux é Bordeaux, Toscana é Toscana, Douro é Douro. E ponto passivo, a gente vai conseguir fazer coisas muito parecidas, como a tentativa de se fazer vinho do Porto na África do Sul, na Austrália, em diversos outros países. Mas ninguém chegou nem perto do que é um grande vintage, um grande tawny velho português. Não vai chegar. Por características próprias de muito. Quando eu falo, por exemplo, do Douro, se você avaliar, por exemplo, o Douro é um dos destinos vinícolas mais procurados do mundo. Por quê? É um rio
e em costas. E todos os vinhos são produzidos nesse circuito, a gente pode dizer. Quando não está no Rio Douro, está no Rio Pinhão, e está em outros rios da região, Rio Tedo e outros mais. E como é que a gente pode citar isso? Aquelas características que existem lá, como muita pedra, principalmente pedras calcárias e tal, ela é importante para se fazer os vinhos com aquela qualidade. E aí há uma coisa muito interessante no estudo também, que é a experiência de quem está lá. O cidadão faz as grandes casas, como eu poderia citar várias aqui, fazem vinhos lá, Eustáquio, 200 anos, 300 anos. Então, há uma experiência muito larga. Eu vi vinhedos de 80 anos, 90 anos, que eram plantados misturados, por quê? Para ser mais resistente às pragas. E que hoje se faz até DNA para descobrir o que é o que ali naquele meio e poder, quando tiver que replantar as mesmas variedades daquela mesma forma. Agora, Wanderley, só uma coisa, você falou a respeito das encostas, mesmo na encosta, então deve ter gradação, deve ter diferenças, né? Mesmo na encosta, ou seja, uma vinha plantada mais embaixo em relação a uma vinha plantada mais em cima? Sim. Os portugueses me falam sempre, e agora, por exemplo, o Jorge Seródio conversava comigo isso lá no Vale do Pinhão, que de uma forma muito interessante. Ele falava que qualquer grande vinho português, ele depende como é que eu posso falar para você, do calor da planta e da força que esse calor traz, por exemplo, em açúcares, concentração, daquele vinho, daquela videira que está lá embaixo, perto da beira do rio, como ele também depende daquela que está mais alta, onde lá vai trazer mais acidez, mais elegância, mais longevidade e assim por diante. Então, isso é uma mistura. Então, por isso que fazer vinho não é uma coisa, por exemplo, como você fazer refrigerante ou qualquer outro produto que você bota os ingredientes lá e sai. Não. É realmente uma arte. Bem, o nosso tempo se esgotou, mas a nossa aula com o Wanderley deverá continuar, por isso eu convido você a estar conosco na edição de amanhã do programa 9 Minutos, quando teremos o nosso enófilo Wanderley Martins discorrendo mais e nos aculturando um pouco mais a respeito desse assunto tão apaixonante que é o vinho. Até já, então. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.